Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. É interessante, irmãos, nós observarmos estas 2 palavras. As palavras de Jesus Cristo e as palavras de Pedro, o apóstolo, o amigo de Jesus, o companheiro de Jesus. Jesus diz a Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro rebate Jesus: Senhor, não é possível, Senhor. O Senhor acha mesmo que eu vou fazer isso? Senhor, pode ser que eu seja chamado a morrer contigo, mas de nenhum modo te negarei. E é interessante, irmãos, porque muitas vezes nós centramos as nossas observações em Pedro. Achamos Pedro petulante, Pedro arrogante, Pedro muito cônscio de si mesmo, mas nós não lemos e não damos atenção a todo o texto bíblico, porque a Bíblia nos diz que todos os discípulos disseram o mesmo: Senhor, se for preciso, nós vamos morrer com o Senhor, mas jamais o trairemos, jamais o negaremos, jamais estaremos longe do Senhor. Nós temos visto o que o Senhor tem feito, nós sabemos aquilo que o Senhor pode fazer, o quanto que o Senhor já fez e o quanto que o Senhor ainda poderá fazer. Não vamos te negar, Senhor, de forma alguma, em momento algum, em hipótese alguma. Senhor, nós somos os teus discípulos, os teus apóstolos, os teus seguidores. Não vamos fazer isso. E todos confirmaram as palavras de Pedro. Jesus claramente anuncia, proclama que eles haveriam de trair, que eles haveriam de negá-lo, que haveriam de decepcionar-se com Jesus e em Jesus, com a morte de Jesus. Jamais eles puderam entender, como muitos outros hoje ainda não são capazes de entender, a morte de Jesus. É mesmo necessário? E tem gente querendo ensinar para Deus e dizer para Deus: Senhor, o Senhor tinha outras opções, o Senhor é Deus. O Senhor tinha outras opções, o Senhor podia fazer de maneira diferente. Não seria necessário tanto sofrimento para Jesus, tanta dor. Não seria necessário Jesus ir à cruz. Eu podia ter providenciado a minha salvação, a nossa salvação, de outra forma. Tanta gente dizendo assim para Jesus, com suas atitudes. Tanto é que tem muita gente que proclama, que anuncia, que não existe sim outros caminhos. Todos os caminhos, todas as religiões conduzem a Deus. Existem outras oportunidades fora de Jesus Cristo. Existem outras chances fora de Jesus Cristo. Infelizmente, até mesmo dentro das igrejas chamadas cristãs, das igrejas aqui no Brasil chamadas evangélicas, tem muita gente acreditando que a salvação está na igreja. E não é incomum você ouvir alguém aí dentro da sua igreja, ou você mesmo dizer assim: venha para a nossa igreja. As pessoas não são chamadas para virem para Jesus, as pessoas estão sendo chamadas para virem para a nossa igreja, como se a igreja pudesse levá-las ao céu. Isso é trair a Jesus, isso é negar Jesus, isso é dizer que Jesus não é o caminho, não é a verdade, não é a vida. E que há possibilidade, sim, de ir ao Pai por outros caminhos, inclusive através da igreja.
Irmão e irmã, nós precisamos ter cuidado. A palavra de Jesus é muito séria. Pedro era seu amigo. Pedro era seu discípulo. Se fosse hoje, talvez Pedro fosse um pastor famoso, escritor, com muitos livros, muitas mensagens no YouTube, no Facebook, que cobrasse muito caro pelas suas pregações, rico, abastado. Ó, assim com Jesus, muito mais importante do que eu, do que você, do que qualquer um de nós. Talvez Pedro fosse uma pessoa assim hoje, mas foi exatamente Pedro que dizendo, Senhor, jamais. Foi esse Pedro que, antes que o galo cantasse pela terceira vez naquela noite, negou o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter muito cuidado para não colocar valor onde não há valor. Em nós. Senhor, mas todos os discípulos confirmaram esta posição de Pedro. João fez isso. Tiago fez isso. Todos fizeram. Não foi só Pedro. Aqueles companheiros de Jesus que saíam com Jesus para a oração, para as vigílias, para as obras maravilhosas que Jesus Cristo, confirmaram, ratificaram a posição de Pedro. Olha, nós ficamos com Pedro, viu, Jesus? Acho que o senhor está enganando. Nós vamos dar mais crédito à palavra de Pedro. E hoje não é diferente. Quantos e quantos dando mais crédito. Isso me faz lembrar uma das nossas aulas no seminário onde eu estudei, lembrar das nossas aulas, e a gente estava discutindo um assunto, e eu então coloquei para o meu professor, mas não é assim que a Bíblia diz, não é assim que a Bíblia nos ensina. E eu me lembro como se fosse hoje, já se fazem 30 anos, ou quase 30 anos, o professor colocou, ô irmão Ronaldo, não é assim que a Bíblia diz, mas é assim, e aí ele citou o nome de um dos nossos papas, mas é assim que fulano diz. Você disse, mas entre fulano e a Bíblia, nós vamos ficar com quem? Jesus disse para Pedro, tu me negarás. E Jesus disse para você a respeito do seu coração e diz para mim a respeito do meu coração que é desesperadamente corrupto. E nós somos medrosos, nós temos medo, temos. Nós precisamos então cuidar, zelar. Não é pisar em ovos, não. Não é pisar em ovos, mas é clamarmos a misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus, para que nós permaneçamos de pé, para que nós continuemos a nossa caminhada rumo a Canaã, dando mais ouvido a Deus, dando mais ouvido às palavras de Jesus, ao que disse Jesus e disse Jesus. Isso é importante, não o que eu falo, o que eu prego, o que eu trago para vocês, mas aquilo que Jesus disse. Isto sim é importante. Isto fará diferença na sua vida, isso fará diferença na minha vida, isso fará diferença na vida da nossa família, se nós observarmos aquilo que disse Jesus. E disse Jesus. O que Jesus disse? Pedro, tu me negarás. Não adianta, Pedro. Não adianta você falar essas coisas todas, bonitas, né? Puxa vida, que Pedro, hein? Senhor, eu vou morrer, sou capaz de morrer pelo Senhor, mas não negarei. Todos confirmaram a posição de Pedro. Eu acho que o senhor está enganado, Jesus. O senhor está meio desatualizado. O senhor não está muito conhecedor do século XXI. O senhor não entende. Você não entende que aquela professora lá no Chile, quando casou aquelas duas menininhas, ela está apenas
atualizando a realidade da sociedade. Senhor, o senhor está enganado. Dizer que mulher não pode casar com mulher e com uma menininha não pode casar com uma menininha e ser forçada a uma situação como aquela. Aquilo é pecado. E pecado é aquilo que Jesus diz que é pecado, que a Bíblia diz que é pecado, não o que eu acho que é pecado, o que eu penso que é pecado, o que eu sinto que é pecado, não. Senhor, o senhor precisa se atualizar, Senhor. O senhor está desatualizado. Essa palavra aqui é velha. Os conceitos familiares que emanam dessa palavra são velhos conceitos, Senhor. Esse negócio de marido amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, Senhor, isso é passado. Com essa mulherada toda dando sopa por aí, Senhor. Tanta mulher bonita. O senhor vai me dizer que eu tenho que amar uma? Senhor, e essas mulheres poderosas, o senhor vai me dizer que a mulher precisa ser submissa a seu marido? Senhor, vamos atualizar, vamos voltar. Essa palavra de Jesus está meio fora. Foi isso que os discípulos disseram para Jesus. O senhor não está sabendo muito bem. O senhor não me conhece muito bem. O senhor não sabe da minha personalidade, da minha criação, das minhas crenças. O senhor não me conhece em detalhes para dizer que eu vou trair o senhor. Nunca sou capaz de morrer. Ah, Senhor, mas o que disse Jesus? Foi capaz de mudar a estrutura de vida, não só do apóstolo Pedro, mas de todos eles. O que disse Jesus já foi capaz de mudar, de alterar a vida, o comportamento, a obra, o caráter de milhões de pessoas depois do que Jesus disse aqui, inclusive eu e você, porque aquilo que Jesus disse é maior do que aquilo que os seus discípulos pensam, dizem, falam, pregam. Maior é Jesus. Os discípulos aqui tentaram desmentir Jesus, valorizando-se, mostrando-se importantes, preciosos, valiosos, super crentes. Mas o que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com Pedro foi que quando o galo cantou pela terceira vez, ele chorou amargamente, porque ele se lembrou do que Jesus havia dito. E o que Jesus disse é muito mais importante do que aquilo que Pedro disse, e todos os discípulos concordaram com Pedro e não com Jesus. Portanto, tenhamos cuidado, porque dentro da igreja, eu costumo dizer, já encontrei muita gente dentro da igreja presbiteriana que é muito mais presbiteriano do que cristão. Já encontrei muita gente dentro da igreja batista que é muito mais batista do que cristão. Já encontrei muita gente mesmo, dentro da igreja Assembleia de Deus, que é mais assembleiano do que cristão. Já encontrei muita gente dentro da igreja metodista, que é muito mais metodista do que cristão. Porque estão dando ouvidos aos discípulos, estão dando ouvido aos apóstolos, estão dando ouvidos aos grandes pregadores e não a Jesus. E aqui nesse texto nós encontramos Jesus dizendo uma coisa, Pedro dizendo outra, e os discípulos ficando com Pedro. E você? Com quem vai ficar? Com Jesus ou com os grandes? E disse Jesus.